Quem não se converte por amor se converte pela dor. É um ditado popular muito conhecido. E a gente vê esse ditado em prática, né, muito na vida dos santos. Como, por exemplo, a vida de São Camilo de Leles. O jovem Camilo de Leles, ele era um mercenário de guerra. Em uma dessas guerras, Deus permitiu uma ferida na sua perna que se tornou uma úlcera, uma doença incurável. Então ele começou a visitar com mais frequência os hospitais, e nos hospitais ele percebeu como que os doentes eram tratados de forma diferente, às vezes até como animais. Camilo de Leles, o jovem, se apaixonou pela pessoa do Cristo sofredor na pessoa daqueles doentes. Então ele se alistou para cuidar desses doentes, e ele abraçava aqueles doentes como se fosse o próprio Jesus. E olha, quando Deus levanta um santo, ele levanta toda uma geração. Nós temos aqui na nossa cidade um jovem que está nos estudos para se tornar um sacerdote camiliano, o irmão Alisson. Que bênção! Que bênção quando uma pessoa se permite viver aquela dor em Jesus e permite que aquela dor se transforme em amor por Jesus e em amor pelas pessoas. Camilo de Leles teve aquela vida. Depois disso, ele tentou entrar para os franciscanos e não conseguiu por conta daquela ferida. Aí ele conhece um grande santo, São Felipe Neri, que era seu conterrâneo. E aí São Felipe Neri incentiva ele, não, vai, continua os estudos, e ele se torna um sacerdote. E aí sim, com mais autoridade ainda para cuidar dos enfermos, né? Para levar as pessoas até Jesus. A pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é: onde tem levado os teus doentes para pedir a cura? Onde você tem ido para buscar a tua cura? A palavra de Deus vai falar em Eclesiástico 38 que nós temos que levar para o médico, porque Deus instituiu o médico e nós temos que honrar o médico, até mesmo os reis honram os médicos. Mas a questão é não só levar para os médicos, mas levar também para Jesus através da oração, confiando sim aos médicos. Todo remédio que nós tomarmos, nós deveríamos fazer uma oração sobre aquele remédio, pedindo para que Deus, né, toque naquele remédio, para que a eficácia daquele remédio seja muito maior, e de fato será. No Evangelho de hoje nós vemos, por exemplo, em Marcos 6, que quando Jesus entrou no território dos genezarenos, eles reconheceram Jesus. E então começaram a buscar Jesus, foram até Jesus onde ele estava, buscando a sua cura. E levavam os doentes, porque até os doentes que tocassem na fímbria, na franja da veste de Jesus eram curados. Por que eu e você hoje não somos curados quando nós tocamos Jesus? Na Eucaristia, nós não só tocamos Jesus, mas permitimos que Jesus toque na nossa alma. Ou nós não somos curados por falta de fé, ou claro, também nós não somos curados porque Jesus também não curou a úlcera de Camilo de Leles. Milagrosamente, no dia que Camilo de Leles morreu, já São Camilo de Leles, a úlcera desapareceu, porque foi o instrumento usado, né, por Deus para humilhar aquele homem que vivia uma vida devassa, agora sim para ele carregar a cruz com Jesus, crucificado com Jesus, né? Emprestando seus braços para abraçar os doentes, porque Jesus sim está na pessoa dos doentes. Aonde eu e você levamos os nossos doentes? A palavra que diz que Jesus curava todos os doentes que levaram até ele lá. E não só os dali, daquela cidade, mas de toda a região levavam a Jesus. Leve os doentes, e se você estiver doente, leve a Jesus. Confie sim aos médicos, mas apresente a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, se for da tua vontade, cura-me, ou cura esse meu ente querido hoje. Mas se não for da tua vontade curar agora, que essa doença sirva para, na minha humilhação, para eu também carregar a minha cruz, estar crucificado contigo na cruz dessa doença, para que assim eu alcance a graça de ir para o céu. Pense, reflita onde você vai levar os seus doentes hoje, ou aonde você está buscando a tua cura. E Deus te abençoe.